Oi pessoal, professor Yudi aqui para a gente finalizar aí o tema 3, resolução de problemas, a parte 3, né? Exercício 3. Espero que vocês tenham seguido minha orientação ali de primeiro tentar resolver sozinho o exercício, enfrentar, né? Porque não é fácil, né? Uma coisa é ver só a resolução, outra coisa é você ter tentado antes. Você vai aproveitar muito mais a resolução, com certeza. Então vamos lá. Ó. 3 cidades A, B e C situam-se ao longo de uma estrada reta. B situa-se entre A e C, né? Então ele deu a posição exatamente, tem a cidade A, a cidade C e B ali entre os dois. Estrada reta. E a distância de B a C é 2/3 da distância de A a B. Então, por exemplo, se a distância de A até B é 300, de B até C é 2/3 desses 300. Ou seja, é 2/3 vezes 300, né? 2/3 de quer dizer vezes, então daria 200 km. Né? Bom, o encontro foi marcado por 3 moradores, um de cada cidade, em um ponto P da estrada, localizado entre as cidades B e C. E a distância de 210 km de A. Nossa, está bem longe de A, né? O A vai ter que rodar bastante. Sabendo-se que P está a 20 km mais próximo de C do que de B, determinar a distância que o morador de B deverá percorrer até o ponto de encontro. Bom, então, lembrando aí, né, entendemos o problema, opa, né, tem as cidades, os moradores, tal, né, o ponto entre B e C, né, o ponto de encontro. Então, esse é um caso em que, puxa vida, a gente tem que estabelecer uma relação entre essas distâncias aí de A, B, B, a C, etc. Como é que a gente pode fazer isso? Fica muito mais fácil se a gente soubesse a localização das cidades, né? Se tivesse um mapa na nossa frente, a gente abre o mapa e fala, puxa vida, olha o A aqui, olha o B aqui, olha o C. Ah, vou marcar o ponto de encontro, vou medir com a régua, ou pede para o Waze medir ali e tal, né? Enfim, fica bem mais fácil. Ou seja, não vamos montar uma tabela, até poderíamos tentar, só que não é o caso aí. Não vou fazer um esqueminha, não há necessidade, a gente não está separando um agrupamento em várias partes, né? E eu vou montar uma figura, né? Porque eu consigo visualizar. Então, olha só aí, né? Tá aí a estradinha, né? Então, vamos localizar aí, ó, cidades A, B e C, de acordo com o enunciado, olha aí, ó, né? A cidade B está entre as cidades A e C, e a distância de B a C, ó, essa distância é 2/3 dessa distância. Ou seja, a distância de A a B é maior que de B a C, né? Porque de B a C é 2/3 disso aqui, ó. Beleza? Então, outra orientação. Eu poderia colocar o B em qualquer lugar entre A e C e continuar mandando ver que a gente vai montar uma equação, né? Então, a gente não vai usar a figura em proporção exata. Mas, se você fizer a figura em proporção, bonitinho não, né? Mas, enfim, que tem a ver, não uma de qualquer jeito, você pode evitar falsas aí interpretações, né? Ou falsas conclusões. Isso não só nesse tipo de exercício, que é bem algébrico, mas principalmente em geometria, tá? Em geometria, não faz uma coisa de qualquer jeito, uma figura de qualquer jeito. Tenta seguir os dados do enunciado, tenta ser coerente. Se ele falou em um triângulo qualquer, por exemplo, em geometria, não vai desenhar um triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero tem particularidades que nem todo triângulo tem. Então, você pode levar em conta aquela particularidade quando você olha a figura e aí concluir algo que não necessariamente é verdadeiro. Entendeu? Então, tenta fazer mais ou menos de acordo, que é o que eu estou fazendo aí, né? Então, B entre A e C, né? Aqui a distância é 2/3 dessa. E tá aí o ponto P, ó. Sabendo-se que o ponto P, né? O ponto P antes aqui, ó, né? Localizado entre B e C. Aquela história que eu falei da gente executar estratégias. Fazemos a segunda leitura para encaixando os dados, né? Então, P está entre B e C, só que P está 20 km mais próximo de C que de B, ou seja, P está mais próximo de C do que de B, né? Bom, agora vamos encaixar os dados.
Agora olha só, eu falei que às vezes a gente tem que fazer, às vezes a gente tem que fazer uma leitura, 2, 3, 4, várias. Eu já vou fazer a terceira leitura agora, né? Então, terceira leitura. Em um ponto P da estrada localizada entre B e C, a distância de 210 de A. Então, olha só o que eu fiz, ó. Fiz aí esses tracinhos, né? Eu sei que, primeiro, até esqueci de ler a parte anterior, né? Eu sei que a distância de B a C, ó, essa distância aqui, ó, é 2/3 da distância de A a B. Primeira coisa, ó, até tinha pulado ali, né? Então, se eu chamo aqui de x, esse pedaço aqui é 2/3 do x. Né? Ou 2x sobre 3, né? Que calcular 2/3 é dividir em 3 partes iguais e dobrar essas 3 partes iguais. Né? Se você quer comer 2/3 de um bolo, você pega o bolo, divide em 3 partes, peguei e dobra cada um desses pedaços. Né? Tá aí. Bom, agora sim, né? Ele falou que o ponto P está à distância de 210 km de A. Então, olha só, fiz um tracejadinho aqui para o P e eu sei que a distância do P até A é 210. Ó. Tá aqui, ó, marquei aqui, ó, tudo isso aqui é 210. Viu? Bom, e aí já dá para fazer umas continhas, ó. Dá para achar a distância entre B e P, essa distânciazinha aqui, ó. Que eu sei que de A até P, esse totalzão, se eu pego o carro, saio de A até P, andei 210. Se eu quero voltar para B, então essa distância aqui é esse total 210, tirando esse x. Vamos testar com números. Se x for, sei lá, 180, então esse pedacinho aqui, ó, é 210, que é o total. Tirando 180, daria 30. Beleza? Ou seja, é 210, que é esse total, tirando x, que é esse total. 210 menos x, né? Esse pedacinho aqui. Bom, só que ele falou ainda que P está 20 km mais próximo de C que de B, ou seja, essa distância aqui, ó, é 20 a menos que essa, porque P está 20 km mais próximo que de B. Então, por exemplo, se essa distância aqui, vou de novo atribuir valores, for 120, essa distância aqui é 100, né? Ou seja, P está 20 km mais próximo de C do que de B, porque aqui é 120, aqui é 100. Ou seja, esse pedaço aqui é 210 menos x menos 20. É 20 a menos que isso, né? Então, 210 menos x menos 20. Bom, então, já marquei os dados do enunciado, né? Estabeleci já algumas relações da própria figura. Tá vendo como a figura é importante aqui? O que faltou a gente estabelecer aí de relação? Já relacionei o x com 210, né? Esse que é 210 menos x. O fato do ponto P estar 20 km mais próximo de C que de B. E está faltando usar o 2x sobre 3. Notem que esse pedaço 2x sobre 3, que é a distância entre B e C, é isso aqui que é 210 menos x, mais esse pedaço aqui. Então, né, 2x sobre 3 é 210 menos x, mais 210 menos x, menos 20. Né? Ó, então, construir estratégia, estou executando agora, estabelecendo relações. Ó, 2/3 de x, que é esse pedaço, é 210 menos x, que é esse, mais isso aqui, ó, 210 menos x, menos 20, 210 menos 20 é 190 menos x. Já pus direto aqui na equação para a gente ganhar tempo. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. Uma outra estratégia bacana também é ter chamado isso aqui de x, aí isso aqui seria x menos 20, aí descobre esse total, diz que esse total é 2/3 disso, 210, também rola, tá? Que nem eu tinha falado no final do vídeo anterior, né? Tem várias estratégias, tá? Assim, várias maneiras de você identificar quem é o x da questão, de você nomear aí cada uma, né, das variáveis, tá? Não quer dizer que tinha que fazer exatamente desse jeito. Essa é uma que eu, Yudi, escolhi, né? Não precisava ser assim. Bom, e aí continuando, né? Agora vamos
acabou, né, a parte de interpretação, né? Estamos executando estratégia, agora virou conta. Ó. Eliminei esse parênteses, né? Porque não tem nenhum fator multiplicativo, não está subtraindo nada, então a gente elimina direto. Esse 210 com esse 190 dá para juntar, dá 400, e menos x com menos x dá menos 2x. E aí, vou multiplicar ambos os membros por 3, né, para eliminar a parte fracionária. Então, multiplicando ambos os membros por 3, 2x é igual a 1.200 menos 6x. E aí, de novo, usando aquela lógica, esse total aqui, ó, menos 6x tem que dar 2x. Que expressão menos 6x dá 2x? 8x, né? Aqui só pode ser 8x. Então, 1.200 é 8x, ó. Né? Se 8x é 1.200, então divide por 8, aquela estratégia que a gente fez anteriormente, né? Ó, tá vendo? De novo, né? Então, 1.200, divide na metade, dá 600. Divide na metade, dá 300. 300, divide pela terceira vez na metade, 150. Né? Então, x deu 150. Só que revisando a solução e não só isso, né? Identificando aqui a pergunta, ó, né? Determinar a distância que o morador de B deverá percorrer até o ponto de encontro. Então, a gente quer saber essa distância aqui, não era o x. A gente quer saber isso aqui, ó, 210 menos x. Então, olha só, né? Já que o x deu 150, 210 menos 150 dá 60. Conclusão, então, o morador de B deverá percorrer 60 quilômetros. Né? Não esquece da unidade aí. Então, essa é a resposta. Legal, né? Vocês viram que montando isso aqui, bonitinho, a figura, ficou bacaninha, né? Uma dúvida muito comum para a gente, né, encerrar aqui esse nosso tema 3. Beleza, Yudi, entendi aí, né, a resolução desses exercícios, entendi as estratégias, né, bacana, mas puxa vida, o Yudi, como é que eu vou saber qual das estratégias eu vou utilizar? Isso é treino. Vocês viram que não tem fórmulas, como eu disse, é estratégia, é técnica. E aí até você incorporar a técnica, e aí vai começar aí no piloto automático depois, né? Tem que ter treinado bastante, né? Eu gosto de jogar basquete, por exemplo, né? Puxa vida, para jogar basquete, eu treinei muito drible, né? Bater bola com a direita, com a esquerda, treinei bandejinha ali e tal, treinei arremesso bastante. E aí, no começo é difícil, né? Você não sabe direito a hora que você vai dar uma bandeja, ou a hora que você tem que arremessar, né? Qual que é a melhor estratégia e tal. Você vai aos trancos e barrancos, mas vai treinando. E aí, depois de muito treino aí, começa a ir no piloto automático. Você vê aquilo e fala, opa, né? Aqui tem que fazer isso, ali tem que fazer aquilo. É muito treino, muito treino. Beleza? E é por isso que tem esse monte de exercícios aí que eu deixei para vocês, não só da apostila Hack, mas também os exercícios da listinha extra aí que eu disponibilizei no Moodle. Beleza? Então, um abração para todos aí, bom trabalho aí para vocês e não saia de casa. Valeu!